uma educação, né, na época do Mobral, né? Uma educação que era baseada nessa relação da experiência deles de vida. Até porque nós estamos falando de uma pessoa que de proveta do nada, que veio do laboratório, o cara tem vida. Enfim, uma educação informal. Então a relação da argumentação, que é o quê? Basear a argumentação sempre em fatos, em fontes confiáveis, né? Então, muito importante, né, a gente pensar isso também numa época de fake news, né? Entre outras coisas. Autoconhecimento, autocuidado, que é o quê? Cuidar da saúde, numa saúde não só física, mas também numa saúde o quê? Mental. Até porque estamos vivendo uma era onde as principais doenças são doenças voltadas para a questão mental. Empatia e cooperação, que é exercitar empatia, principalmente na resolução de conflitos, né? Então, como assim empatia? Se basear sempre no diálogo para a resolução de conflitos. E, é claro, a responsabilidade e a cidadania, que é uma responsabilidade social, que é o chamado pensar com autonomia, com liberdade, com criticidade, com responsabilidade, tá? Que é uma das bases, né, das chamadas competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, tá? Pontos que temos que compreender e que obviamente caem em prova e estarão também na sua prova, tá? Sem sombra de dúvida, estará lá na sua prova e obviamente vamos para os slides para a gente ver um pouquinho deles, né? Vamos lá. Bem, meus amigos, então estamos indo para o slide e lá a gente está vendo o quê? Né? Deixa eu passar aqui que está lá para baixo. Os slides que falam sobre a Base Nacional Comum Curricular. Repara bem, olha só. Base Nacional Comum Curricular é um documento que define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas, né? E, obviamente, tá? Ele criou um desenho aí, e nesse desenho ele fala sobre o currículo. Repara bem, nós temos a Base Nacional, que é o núcleo comum. Todas as escolas do Brasil têm que ter. Então não vai acontecer aquela coisa esdrúxula, como eu contei para vocês lá da época que eu dava aula lá em Caxias, né? Mas você repara que, obviamente, também ela não define sozinho o currículo, porque nós temos a parte diversificada, que aí ele enumerou, que sendo definida essa parte diversificada pelo currículo da Secretaria da Educação, pelo projeto político-pedagógico da escola e também, obviamente, pelo próprio plano de aula do professor. E aqui as competências que eu acabei de enumerar para você, né? Conhecimento, pensamento científico criativo, repertório cultural, que é a valorização de diversas culturas, né? A questão da comunicação, que bate muito com 5, com a cultura digital, que também envolve questão da informação, né? Enfim, trabalho e projeto de vida, né? Argumentação, que é argumentar com base em fontes, fatos. Conhecimento, autoconhecimento, autocuidado, o que é isso? Conhecer-se, cuidar-se. E o que significa isso? Cuidar da sua saúde, né? Física, emocional, mental. Empatia e cooperação. Diálogo. A base das relações humanas deve ser o diálogo, né? Responsabilidade e cidadania, que é o pensar coletivamente, né? Até porque ninguém é cidadão sozinho, né, meu amigo? Cidadania vem de cidade, vem de Roma, vem de coletividade, não é verdade?
Então, obviamente, cidadania automaticamente é você o quê? Já pensar numa relação o quê? Numa relação coletiva. Não é possível você pensar uma cidadania de forma individual. Ah, tem outra aqui. Peraí. Vamos ver aqui. Bacana, maneiro. Dúvidas, perguntas, colocações? Comentários? Bate-papo, gente? Tranquilo? Delicinha? Bem bacana, né? Então vamos lá. Esse aqui também mostra. Fala comigo. Pode falar. Sim, está sendo gravada, está sendo gravada. Do início. Vai estar sendo gravada, vai ser disponibilizada para vocês. Até amanhã já vai estar disponível. Tá? A gravação dela. Tá bom? Show, né? Bacana. Maneiro. Então vamos que vamos. Então olha só, olha lá. Conforme definida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Tá lá para a educação nacional. Então, educação infantil, fundamental, ensino médio, temos aí a base, que são essas propostas aí que são colocadas, né? A base estabelece conhecimentos, competências, habilidades que se espera, detalhe, olha só, que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade. Por isso que ela é o quê? Competência essencial, lembra? Todos. Ah lá, orientada pelos princípios éticos, políticos, estéticos, traçados pelos DCNs. A base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral, construção de uma sociedade justa, democrática e, obviamente, inclusiva. Não tem como ter democracia se não tem inclusão, né? Aí mostra os slides que nós já vimos, né? E aqui mostra sobre o quê? A questão da educação infantil, do ensino fundamental, né? As áreas. Então vamos lá. Educação infantil, meus amigos, existe uma divisão entre o quê? Direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de experiência. Professor Anderson, eu sempre confundo campos de experiência com direito de aprendizagem. Sempre confunde? Quer um macete? Vou te dar um macete. Direito de aprendizagem é sempre uma palavra. Campo de experiência é sempre ali uma frase ali, um período ali. Beleza? Então, por exemplo, vamos lá. Direito de aprendizagem, conviver. Conviver é um direito de aprendizagem. Agora, o eu, o outro e o nós. Aí já é um campo de experiência. E por aí vai. Quais são os direitos de aprendizagem? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. E quais são os campos de experiência? Eu, o outro e nós, corpo, gestos, movimento, traço, sons, cores e formas, oralidade e escrita. Estamos falando de educação infantil, correto? Espaço, tempo, quantidade, relação, transformação, né? Relação que também é importantíssima na educação infantil, tá? Ensino fundamental. Então, ensino fundamental temos essa divisão. Linguagem, matemática, áreas de conhecimento, correto? Linguagens, Vamos lá então. Educação infantil não tem área de conhecimento. Educação infantil é o quê? Direitos de aprendizagem e campo de experiência, correto? Já o ensino fundamental e, obviamente, o ensino médio já passa a ter o quê? Área de conhecimento. E quais são as áreas de conhecimento da BNCC? Linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e o ensino religioso. Vamos falar um pouco sobre isso, beleza? Tá? Primeiro, macete. Tá? Então, curso preparatório é macete, meu amigo. Vamos lá. Pô, gente, muito fácil, né? Pô, matemática é matemática. Ciência da natureza é ciência.
humanas e geografia e história. O que não é isso, e não é ensino religioso, é claro, é o quê? É linguagem. Anderson, educação física é o quê? Linguagem. Educação artística é o quê? Linguagem. Língua portuguesa, o próprio nome já diz, né? Não preciso nem dizer. Já é linguagem, aí fica né, redundante demais. Então vamos avançar. Beleza? Legal? Ficou claro? Maneiro, né? Bom, e obviamente temos aí o ensino médio, né? Com os campos de experiência, com a questão dos itinerários formativos, né? Mas isso aí já tende a cair menos ou até não cair, porque, obviamente, a prova de vocês é de prefeitura macete. Cobra mais educação infantil e ensino fundamental. Beleza? Legal? Deixa eu voltar aqui para olhar vocês. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu? Tranquilo? Maneiro, né? Legal, né, gente? Bacana, né? Alguma dúvida? Fala comigo. Nenhuma? Show, né? Bom, vamos falar então de mais uma legislação, né? Até porque tem coisas pra gente fazer e o tempo urge, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Meus amigos, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei de 1990. Então, dessas leis que a gente está falando hoje é a mais antiga. E claro, como praticamente todas as leis no Brasil, tivemos aí uma série de alterações, de atualizações. E das leis que caem em prova para vocês, principalmente nesse primeiro dia de aula, né, dessa parte pedagógica, eu acredito que deve ser a lei que mais recebe críticas de uma forma geral sobre ela. Até porque a gente está vivendo uma época que é a era da violência, né? Os programas normalmente que mais fazem sucesso hoje na televisão é o famoso programa que espirra sangue, né? Os programas da tarde aí, enfim, começa de manhã, né? Tem gente que vai mudando de canal para seguir, né? E passa o dia todo vendo lá aquelas... E aí lá você constata o quê? Que boa parte da violência é praticada por adolescentes. Então se discute muito a questão da redução da maioridade penal, essas coisas e tal. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para a gente entender o ECA. Até porque para a gente entender qualquer coisa na vida, a gente tem que abrir o nosso coração, né, gente? Se tu não abre o teu coração, tu não vai aprender nada, não vai entender nada. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que da mesma forma que a LDB tem muitas coisas que podem ser alteradas, da mesma forma que a BNCC, sim, muitas coisas podem ser, né, discutidas, debatidas ali, o ECA também segue essa linha do que eu vou te falar. Ele tem muito mais prol do que contra. Vai por mim. Muita coisa realmente tem que ser atualizada, tem que ser modificada, tem que ser discutida, tem que ser... Concordo. Mas se você for para analisar, para ler o ECA, você vai ver que ele tem muito mais coisa positiva do que negativa. Muito mais pró do que contra. Então, assim, nesse momento, né, a gente está tendo esses aulões bem bacanas, vão ser muito legais, muito ilustrativos, né? Teremos outros projetos também, até a prova. E, claro, amanhã tem a continuidade desse projeto, com leis municipais. Sou eu que vou dar aula, tá? Português é outro professor, né? E, claro, obviamente, o que você tem? Você tem muito mais prol do que contra. Vamos ver, vamos analisar isso. Então abre teu coração. Vamos lá. O ECA ele tem um objetivo de quê?
Qual é o objetivo do ECA? É proteção integral a toda criança e todo adolescente. Toda criança e todo adolescente. Então, quando você vê isso, abre, pô, caraca, já te dá um estalo. Proteção integral a toda criança e adolescente. Como assim, Anderson, te dá um estalo? Você há de concordar comigo que ao longo da história, vamos dizer assim, da humanidade, tô falando só do Brasil, da humanidade, porra, crianças e adolescentes são alvos de vulnerabilidade social. Concorda comigo? Sim, claro. Você for botar para analisar, né, crianças, adolescentes, muitos são abandonados, são negligenciados, né, são, e etc, 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 não é? Consequentemente, são alvo de vulnerabilidade social. Eles estão ali numa situação vulnerável. Então, exatamente para isso, foi criado um estatuto. Opa! Porque o estatuto nada mais é do que uma lei para reafirmar outra lei. Então, as coisas que estão lá no ECA são para reafirmar, detalhar mais, né, o que está na Constituição Federal, claro. E, obviamente, colocou ali, tá? Proteção integral de toda criança e adolescente. Beleza. Vamos ter que definir o que é criança e o que é adolescente. O ECA define. Criança é todo ser humaninho de 0 a 12 anos, incompletos. E adolescente é todo ser humaninho de 12 a 18 anos incompletos. Então, veja bem, esse termo incompleto também cai em prova e claro, gera dúvida. Então, eu costumo sempre falar toda hora a mesma coisa para que fique na mente das pessoas. Fique na sua mente. Incompleto como? 11 anos, 11 meses e 29 dias. Pronto. Porque no dia que ele faz aniversário de 12 anos, ele é adolescente. E ele vai ser adolescente até quando ele tiver 17 anos, 11 meses e 29 dias. Porque no dia que ele faz o aniversário de 18 anos, parabéns, pode ser preso, isso, tá certo. Porque ele já é adulto. Né? Aí o ECA, ele vem com o parágrafo falando o seguinte, olha só. Em casos excepcionais, o estatuto pode ser aplicado até os 21 anos de idade. Aí gera confusão. Por quê? Por quê? Quando eu falo para você, criança é do cara de 0 a 12 anos, incompletos. E adolescente de 12 a 18 incompleto. Beleza. Aí você pensa assim, pô, o ECA, então, ele é aplicado para todo mundo de 0 a 18 anos. Só para eles, não. Então o ECA é aplicado para quem? Vamos lá. O ECA ele é aplicado para todos de 0 a 18 anos incompletos, mas em casos excepcionais ele é aplicado até os 21 anos de idade. Essa é a resposta. Qual é a resposta que você tem que dar? Que o ECA é aplicado para todo ser humano de 0 a 18 anos incompleto. No entanto, em casos excepcionais, ele é aplicado até 21 anos de idade. E que tipo de caso excepcional é esse, Anderson? Só para eu entender. Normalmente é quando um adolescente pratica um ato infracional. O que é um ato infracional? Crime. Só que não é chamado de crime porque trata-se de adolescente. Por exemplo, o adolescente mata. Se é um adulto matando é crime. Se é um adolescente não é chamado de crime, é chamado de quê? Ato infracional. É uma conduta tipificada como crime. Esse é o termo jurídico exato para ser dito. Beleza? Tá? Então, vamos lá. Cometeu um ato infracional. Vamos dizer que o cara cometeu um ato infracional próximo de completar 18 anos. Porque se ele faz se ele faz com 18 anos, aí já é crime, aí ele é preso. Agora, se ele faz com 17 anos, 29 dias e 11 meses, um dia para ele fazer 18,
Não vai acontecer nada? Ele vai ser preso igual adulto? Não. Aí o ECA vai estender até 21 anos de idade, entendeu? Aí no caso, ele vai ter uma medida provavelmente socioeducativa, entendeu? Que nós não vamos falar na aula de hoje, nesse caso até os 21 anos de idade, porque o ECA ele se estende até os 21 anos de idade. Ah, cometeu depois de 18 anos, aí é preso. Aí já é outra coisa, aí já é outra vibe, aí já é uma outra situação, aí, né, o ECA já não fala mais. Beleza? Então o estatuto ele abrange a quem? A todos de 0 a 18 anos incompleto. No entanto, em casos excepcionais, ele estende-se até 21 anos de idade. Ficou claro? Show, né? Bacana, legal. Então, coisa bem bacana, bem legal, bem maneira, pra gente dizer aqui, falar, né? E a gente tá aqui nessa aula, tipo um bate-papo bem bacana, maneiro, falando de vários temas que obviamente vão cair na tua prova. A gente vai ter também mais oportunidade em outras aulas, outros projetos, de fazer mais exercício, né? Porque, como, né, teoricamente, é o primeiro dia, né, primeira aula, vamos dizer assim, a gente privilegia mais o conteúdo, né? Porque fazer exercício sem conteúdo fica complicado, né? Pô, como é que o cara vai responder se a gente não falou sobre o assunto ainda, né? Então, mas já tem um exercício que eu postei lá, conforme foi prometido, foi vendido lá no pacote, pra galera lá já praticar, tem um gabarito direitinho, são questões selecionadas, são questões de concurso, questões da Banquian, né? Colocadas ali pra galera, pro pessoal também brincar bastante e, claro, a gente discutir muito isso e, né, bem legal. Pois bem, mas o fato crianças e adolescentes, né, têm direitos, sim. E os direitos de uma criança e adolescente são os direitos inerentes à dignidade humana. Sim, direito à liberdade, direito de ir e vir, direito de expressão, o direito de à educação, o direito à saúde, o direito ao lazer. Isso são direitos da criança e do adolescente. Professor Anderson, tem macete? Tem. Nesse aspecto de direito da criança e do adolescente, vai por mim, é sempre um substantivo simples, nunca composto. Então, por exemplo, direito à saúde de qualidade, não. Direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer, direito à convivência, por aí vai. Beleza? Tranquilo? São situações que você tem pra galera, beleza? Tá? Sempre uma palavrinha só, pronto. Pessoal que de repente não entendeu a questão que eu falei, tá? Legal? Como assim, Anderson? Pô, direito à liberdade, direito... Isso aí, o que acontece, gente? Veja bem. Direito de dignidade humana, né? O castigo. O castigo. É permitido por lei um castigo físico? Castigo... você não vai sair de casa. Lei não, legalmente não, porque você está ferindo o direito de liberdade. Vai calar a boca, fica quieto. Pela lei não, você está ferindo o direito de quê? De expressão. Correto? É característica que você tem. Anderson, pô, mas isso aí é errado. Gente, tudo isso é discutível. O que a gente tem que entender é o seguinte, que a lei, ela é feita para o Brasil todo. E o Brasil é um país grande pra cacete. Porra, e é um país que tem, cara, muita realidade, mané. E, assim, nesses quase 46 anos que eu tenho, nossa, o que eu já vi de realidades, de complexidades que o Brasil tem,
né, e que eu conheço, e que, assim, a lei ela é feita por uma realidade tipo assim, não é você que vai... É o cara que tranca o filho dentro de casa e some, entendeu? É o outro que espanca o filho. Então, para isso tem uma lei o quê? Pô, geral. Eu não vou entrar aqui num debate, né? O pessoal fala lei da palmada. Não é lei da palmada. Isso é violência, gente. É entendida por lei como violência. Deu uma palmada. Por lei é entendido como violência. Não existe na legislação brasileira o seguinte: até tanto de quilojoule na palmada é educativo. Até XYZ de quilojoule na palmada já é agressão. Não existe. Então, são situações que, assim, podem ser repensadas, sim, eu entendo. Podem ser discutíveis, sim, eu entendo. Mas a gente tem que entender que o Brasil é um país em que pessoas espancam crianças, violentam adolescentes, espancam adolescentes, enfim, situações que a gente também tem que entender uma outra complexidade, não é? E obviamente, claro, a lei ela é proteção integral, então ela vai vir de uma forma mais sagaz para tudo, entendeu? Para esse aspecto. Então é dessa forma. Até porque, gente, o Brasil culturalmente, até mesmo por ter sido um país escravocrata, né? Aqui era uma sociedade em que, como se propõe a escravidão, né? As pessoas eram donas de outras pessoas, porque você podia comprar uma pessoa, você comprava um escravo, correto? Então, obviamente, você comprava uma pessoa e você era dona daquela pessoa. E você faria com ela o que você quisesse, porque é um produto seu, correto? Isso meio que incorporou na nossa cultura. E mesmo, né, já com essa uma década e meia de fim da escravidão, um século e meio, né? Desculpa. Um século e meio de fim da escravidão, ainda temos resquícios disso nas relações humanas. Então, assim, o pai acha que ele é dono do filho, a mãe acha que é dona do filho, tem marido que acha que é dono da esposa, a esposa que é dona do marido, enfim, e coisa do tipo. E o que a gente tem que entender em relação aos direitos da criança e do adolescente é que é colocado a eles todos os direitos inerentes à dignidade humana. Então vamos lá. É digno para você a liberdade? Você tem o direito de ir e vir? Então é dignamente. Você tem o direito de se expressar? Então é digno. Então é dessa forma que a gente tem que entender. Por quê? Porque a gente tendo um entendimento, um bom senso e uma sensibilidade vai fazer com que você não fique igual o teu concorrente se martirizando, lendo essa porcaria dessa lei, tá? Que eu sei, obviamente, de cabo a rabo, né? No caso dessa daqui, inclusive, eu sou autor, né, do livreto. Ó, esse rapaz bonito aqui sou eu, tá? Consequentemente, para ficar lá se martirizando lá, caraca, eu não consegui decorar 600 páginas. Então são sensibilidades como essa que faz com que você acerte a questão, né? Entendendo. Legal? Tranquilo? Ficou claro, meus amigos? Dúvidas, perguntas, colocações? Show, né? Bom, outro assunto comumente cai muito em prova sobre a questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
é principalmente a função do Conselho Tutelar, Ministério Público, juiz, né? E essas coisas. Bom, vamos lá. O que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, ele é um órgão, ele é definido como o quê? Um órgão autônomo, não jurisdicional, que tem a função de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Anderson, como assim um órgão autônomo? Tecnicamente falando, ninguém está acima do conselho. Ninguém manda no conselho. Por que ninguém manda no conselho? Porque ele tem autonomia. Autônomo. Beleza? Mas, Anderson, o conselho suspende poder familiar, revoga, interna a criança, o adolescente, faz uma medida socioeducativa? Não. Por quê? Porque o conselho, ele é não jurisdicional. Ele é não jurisdicional. Então, qual o poder que o conselho tem? Aí eu vou te dar um grande macete. Toma aí para você um grande macete. Que está até mesmo no próprio nome. O conselho, ele tem um poder de quê? Aconselhar. A função do conselho é basicamente essa, de aconselhamento. E sinônimos do aconselhamento. Como assim sinônimos? Acompanhar, orientar. Beleza? Então o que o conselho faz? Ele orienta, ele aconselha, ele encaminha. Beleza? Essa é a função do quê? Do conselho tutelar. Sempre